A paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade à parte número 2, né, dessa lição 13, onde nós estamos falando das sombras e realidades do candelabro, e hoje nós estamos falando das 7 igrejas, ok? Então essa é a parte número 2. Se você adentrou aqui agora, peço que você retorne à parte número 1, senão você não vai entender o que nós estamos falando, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Te convido, meu irmão, a você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. Nós estamos no canal Fim desde o Princípio. Eu sou o Altair, para aqueles que não me conhecem, e nós estamos fazendo essa série de estudo. Essa é a parte, de novo, vou repetir, essa é a parte número 2 dessa lição, ok? Então nós paramos aqui no slide número 6. Ficou um detalhezinho para mim explicar no slide número 6, irmãos, que é importante, né? Eu quero mostrar. Falamos aqui das 7 igrejas, que está lá justamente Apocalipse capítulo 1, verso 11. As 7 igrejas, rapidamente. Ficou aqui um detalhe muito importante para a gente continuar o estudo, ok? Se são 7 igrejas, são onde Cristo passeia no meio, mantendo elas limpas, ou seja, para que dê luz, para que ilumine. E nós sabemos que nós representamos Cristo aqui na Terra, né? Nós somos luz aqui na Terra, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, se nós somos luz aqui na Terra, as 7 igrejas nada mais são do que, vamos lá, 7 olhos do Cordeiro, 7 olhos do Senhor. Então, as 7 igrejas são 7 olhos do Senhor. Lembrando que as 7 igrejas representam todas as igrejas de todas as épocas, ok? Pega a parte número 1 que você vai compreender. Então, Apocalipse 4, 5. Vamos lá. Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas. Aqui, tochas são lâmpadas, ok? Tochas, vamos ver se essa versão aqui traz melhor. Aqui, ó. E do trono saem relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Opa! Então veja que a nossa revelação está progredindo. Revelação é por camadas. Então você vai agregando as revelações até você atingir. Por isso que fala que até atingir a estatura de varão maduro, né? De varão perfeito é varão maduro. É isso que nós estamos buscando. Ó, se você pegar e ver que as lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus, foi o que nós estudamos lá na lição de número 1, falando do candelabro, lembra? Então veja, e quais são os 7 Espíritos de Deus? Nós falamos no início. Falamos que é o Espírito do Senhor, Espírito de entendimento, espírito de temor, de conhecimento, de sabedoria, de conselho e de poder. Está lá em Isaías 11, verso 1 e 2, que era uma profecia desses 7 espíritos que seria derramado sobre o rebento de Davi, ou seja, sobre o broto ali de Davi, de Jessé, que é o próprio Cristo. Que isso aconteceu no seu batismo e isso, né, em sua plenitude no Apocalipse. Lá ele é manifestado. E lá aparece isso, aqui, né, no Apocalipse aparece isso. Se você não entender o que está acontecendo, você vai pensar que ele tem 7 olhos, vai pensar que ele tem 7 espíritos, vai pensar um monte de coisa, né, que são figuras, e vai pensar um monte de coisa e não vai entender nada se você não compreender o Antigo Testamento. Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento então. Então já sabe que essas igrejas aqui, 7 igrejas, são 7 olhos do Senhor. Aí você vai ver que percorrem a terra. Nós vamos ler esse texto já já. Igreja como a luz do mundo. Bom, se Cristo, né, está no meio dos 7 castiçais, mantendo eles acesos através do Espírito Santo, através da multiforme sabedoria, da ação do Espírito Santo sobre as igrejas. Se nós somos essas igrejas, então nós somos o quê? Os olhos do Senhor. Lembra a comparação? As 7 tochas são os 7 Espíritos de Deus e são os olhos do Senhor. Então vamos lá. Vai entender já já. Então vamos meditar nessas expressões. Lâmpadas, 7 lâmpadas, 7 chifres. Eita! Jesus tem 7 chifres, 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus que acabamos de ver. Então veja, chifres aqui é poder, tá, gente? Representa poder. Vamos lá. Então nós vemos aqui que está tudo aqui, meus irmãos.
Isaías 11, 1 a 2. Lembra que eu estava falando Deus do início. Eu vou ler porque algumas pessoas podem ser que não adentrou ao estudo de número 1 e vai ficar só nas minhas palavras. Então eu vou ler esse verso aí de Isaías capítulo 11, verso 1 e 2. Vamos lá. Nós temos aqui Isaías 11, verso 1 e 2. Ó. Porque brotará um rebento, ou seja, um broto, no tronco de Jessé, descendência de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Vai brotar e um renovo da descendência de Jessé vai se frutificar. E repousará sobre ele, quem? Sobre Cristo, sobre esse rebento, sobre esse renovo que saiu da linhagem de Jessé, Davi. Quem é descendente legítimo do trono, descendente de Davi? Qual Deus prometeu jamais faltar um descendente para o trono. Jesus, aqui ele é que devia até ser por letra maiúscula, mas o copista não entendeu a mensagem. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, inteligência, espírito de conselho, fortaleza aqui, espírito de poder, espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então, veja que tem 7 espíritos que vai ser sobre esse rebento, sobre este renovo, ou sobre Jesus. Aí você vai ver a hora, mais à frente a gente vai conversar sobre isso, ok? Então vamos lá. Nós temos Zacarias 3:9, né? Vamos lá. Zacarias 3:9, vamos ver o que fala em Zacarias 3:9. Zacarias 3:9. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Lá na época, né, de Josué e Zorobabel, onde representava as duas testemunhas, onde Zorobabel também representa Cristo, essa pedra. Então, Diego está trazendo aqui, Deus está trazendo uma profecia aqui, que sobre essa pedra, que é Cristo, todos nós sabemos que a pedra é Cristo, que tem 7 olhos. Que 7 olhos são esses? Cristo, que tem as 7 igrejas. Por que é ele? Porque ele vai tirar a iniquidade dessa terra em um dia. Que dia? Quando ele abrir os céus. Né? Quando ele abrir os céus, a igreja for subir, no final da tribulação, subir ali nas nuvens, para depois descer para finalizar a batalha, são 7 olhos. E essa pedra que vai acabar com essa iniquidade num dia, vai espiar o pecado de todos de uma vez só. Isso já aconteceu em uma parte, em uma camada da revelação? Sim, quando Cristo morreu na cruz, ali, aqueles que estão nele, já que estão e vão permanecer nele, têm direito, acesso à coroa da vida, não vai perder. Por isso que ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa, nós temos que estar com ela segura. Então, se você vê essa pedra, vai acabar com tudo isso, essa iniquidade, o pecado, vai destruir tudo isso em um só dia na vinda dele. Entendeu? Por isso que ele é nosso sumo sacerdote, ele vai vir espiar os nossos pecados em um só dia, de uma vez só, na vinda dele. Vamos lá. Então nós temos aqui Zacarias 4:1-4. Zacarias 4:1-4. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. A visão para Zacarias, tá? Ele me disse, que vês, Zacarias, né? E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro. Veja que Zacarias estava vendo uma menorá, um castiçal, um candelabro. E um vaso de azeite. Ó, para que o azeite? No cimo, ou seja, em cima, com as suas 7 lâmpadas. Então ele viu um castiçal, um candelabro com 7 lâmpadas, e viu o azeite, porque esse azeite era para manter acesas as lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Que 7 canudos? 7 canudos que iriam abastecer, né, as lâmpadas através e com o azeite.
E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então ele tinha entendido o que é isso. Ele vai explicar o que é isso, trazendo a mensagem para Zorobabel, para Josué, que já representava as 2 testemunhas, e o próprio Cristo. Por que eu estou falando isso? Se você entende e sabe a questão da revelação das 2 casas de Israel, você já entendeu aqui, não precisava nem explicar. Mas como tem muitas pessoas que ainda não compreenderam em totalidade, e outras pessoas que estão vendo esse estudo hoje e podem ter dificuldade de compreender o que nós estamos falando, e eu peço aos irmãos que já sabem, que tenham paciência com os que estão aprendendo agora. Muitas das vezes a gente tem que estar repetindo, para que a revelação se encaixe, porque, irmão, é gradual, não é de uma vez não. Então tem gente que pegou mais rápido, outro não, um não pegou nada, o outro pegou tudo, e assim vai. Então aqui, ó, quem já entende e sabe das 2 casas de Israel, já sabe o que está falando. Essas 2 oliveiras aqui é a casa de Judá e a casa de Israel, as 2 testemunhas. Então veja, se você não entendeu, vai lá, tem estudo no canal que fala das 2 casas de Israel, e tá fácil de interpretação, você vai lá e pega, estuda ele, se você vai ver, você vai entender que essas 2 oliveiras, Paulo fala sobre essa oliveira, em capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, ele trata, se você não saber o que Paulo está falando ali, é porque você não entendeu a revelação aqui passada. Porque Paulo está falando justamente das 2 oliveiras, só que ele trata das 2 oliveiras como uma oliveira boa, em algumas versões uma oliveira verdadeira, uma oliveira brava. Quem é a oliveira brava e quem é a oliveira boa? Então aí tem judeus e gentios na revelação de Paulo. Se você não entendeu isso, você não compreende o que Paulo está falando. No capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Por isso que muitos acreditam na predestinação embasada nesses capítulos. Na verdade, é como eu falei, a revelação é passado, presente e futuro. Então nós estamos falando de 2 oliveiras, 2 casas, 2 testemunhas, a qual vertem azeite de ouro, vertem azeite, vocês vão entender quando eu falar das 2 testemunhas, vertem azeite de ouro, ou seja, abastecem as lâmpadas para que elas fiquem acesas. Então vamos lá. Foi só uma palhinha, se quer entender, vai para as 2 casas lá. Nós ainda vamos falar um pouco disso no próximo estudo, quando vamos falar da manifestação das 2 testemunhas também no castiçal, ok? No candelabro. Então essas 2 oliveiras são as 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11, Moisés e Elias, ou seja, o povo santo, judeus e gentios, que vão formar um corpo, cabeça sendo Cristo, vão estar com o poder de Moisés e Elias, vão estar na unção de Moisés e Elias, pregando na última semana. Esse é o grande avivamento que nós temos. Vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Apocalipse 1:4. Meu irmão, vamos ler porque precisamos de ler, tá? Apocalipse 1:4. Nós já lemos ele, parece, mas vamos ler de novo. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, o que era e o que há de vir. Aqui, meu irmão, é um posicionamento da palavra de Deus. Quem é Cristo? Ele passeia no tempo. Ele era, ele é, no tempo de João, ele é hoje também e há de vir. Então veja, ele está fora do tempo. Mas veja que interessante, o que é, o que era e o que há de vir. E da dos 7 Espíritos de Deus, ele repete de novo, né? Lembra dos 7 Espíritos? Não vou repetir. Que estão diante do seu trono. Opa, vamos lá. Vamos prosseguir. Você vai entender. 3:1. Vamos lá, você vai entender. 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E eu sei as tuas obras, que tem o nome de que vives e está morto. Então a igreja de Sardes estava pensando que estava viva, pensando que era ovelha e era bode, estava morta. Mas ele repreende ela, assim ele faz a manutenção, o trabalhar, né, através da unção do Espírito sobre as igrejas, a manutenção das lâmpadas, né? Vamos lá. Vamos completar a revelação.
5:6. 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, aqui é chifres, tá? 7 chifres e 7 olhos. Lembra de Zorobabel lá? Profecia para Zorobabel? Então esse cordeiro, veja, um cordeiro. Quem é o cordeiro do Apocalipse lá? Jesus. Como havia sido morto. Então ele morreu, mas ele ressuscitou. Lembra que ele estava vivo, mas agora ele vive para todo sempre? Então ele tinha sido morto, mas ele vive. Ele tinha 7 pontas, 7 chifres, poder, completude do poder dele. E 7 olhos. Lembra dos olhos que acabamos de ler lá? 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quem é enviado a toda a terra? 7 igrejas. Os 7 Espíritos, os 7 olhos, com autoridade, as 7 pontas, com autoridade. A igreja hoje tem autoridade através do Espírito Santo, pela manifestação, né, e propósito de Cristo, a qual ocorreu, a qual ele veio e cumpriu aquilo que estava predito pelo Pai. Ele veio, morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue. E a partir daí, o Espírito que estava sobre ele, que foi derramado sobre ele, lembra da profecia? Foi derramado sobre ele. E automaticamente nós nele também estamos com essa unção dos 7 Espíritos de Deus. A qual, como é que age isso? Com o derramado do Espírito, através de quê? Da manifestação e da ação. Ou seja, dos dons e do fruto do Espírito. Tá vendo? Que tudo vai se encaixando e vai fechando. Você lê isso aqui e fala, isso não é um cordeiro, isso é um monstro. Tem 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. O que é isso? É um monstro. Não, meu irmão. É Jesus, mostrando a completude da ação do Espírito nele, completude do seu poder, completude da sua presciência, porque através da multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, não estou tirando a presciência dele, ok? Ele está em todos os lugares através da igreja. Não estou tirando a presciência dele, ele pode estar em todos os lugares, mas nós somos os olhos dele na terra também, ok, meu irmão? Vamos lá. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então vamos entender agora, né? Agora as 7 lâmpadas estão aqui, que são as 7 igrejas, que são 7 poderes, 7 chifres, que são 7 olhos na terra, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora ficou fácil você entender, né? Quando vai falar de uma menorá, de um candelabro ou caçal na Nova Aliança, no Apocalipse. O propósito do candelabro é o quê? Iluminar. O propósito dele era trazer luz. Você lembra ali de Gênesis capítulo 1, quando Deus disse, haja luz e houve luz? Eu canso de falar isso. Quando a gente está estudando, eu falei que é bom repetir. Ali Deus estava falando assim, haja Jesus e houve Jesus. Foi nele, através dele, para ele foram feitas todas as coisas. Através da manifestação de Cristo nesse mundo físico. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Por isso que o sol só foi criado no 4º dia. Claro que é uma representação de Cristo vindo no 4º dia, no 4º milênio, como o sol da justiça. Está dito em Malaquias, capítulo 4. Mas nós estamos falando de um haja luz, onde o mundo não precisou de luz. Você vê que o sol, os luminares, a lua, as estrelas foram criados no 4º dia. Mas já tinha luz no mundo. Que luz era essa? O próprio Cristo. Então veja, o propósito dessa luz era iluminar. Vamos fazer essa comparação, meu irmão, de sombra para a realidade, ok? E para isso, quem exercia o ministério sacerdotal tinha em uma das a sua atribuição manter o quê? As lâmpadas acesas continuamente. Lembra que nós lemos lá em Levítico? O sacerdote tinha a obrigação de manter as lâmpadas acesas, não podia apagar de forma nenhuma, porque quando entrava na tenda da congregação, lá na tenda da administração, no tabernáculo, você tinha o pátio, tinha o lugar santo e o santíssimo, então você tinha que percorrer um caminho. E a única luz que tinha lá dentro da tenda, da coberta lá dentro, era fechado, a qual entrava ali o sacerdote, o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Você tinha a menorá que estava no caminho para clarear este caminho de acesso. E é interessante que na frente dessa menorá, quem estuda o tabernáculo sabe que na frente do candelabro da menorá tem a mesa da propiciação. Mesa da propiciação. E em cima dessa mesa da propiciação tinha 12 pães.
12 pães. E os 12 pães nós sabemos que ele representa as 12 tribos de Israel. E também representa o quê? As 12 tribos de Israel representam o quê? As duas casas, judeus e gentios juntos. Casa de Judá e casa de Israel juntos. Onde ali representa uma igreja. A revelação da igreja, nós somos um Israel espiritual. O nome desses santos, dessa igreja que vai ser salvo no final, é o Israel espiritual. Então ele representa um Israel espiritual que é a igreja. Você pode chamar a igreja, não tem problema, irmão. Ok? Então veja que a função deste candelabro é trazer luz para esses 12 pães, para essa mesa, para o acesso do sacerdote, para clarear o caminho do sacerdote. Vamos tratar sobre isso agora. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Então nós temos aqui uma sombra de um sacerdócio levítico que fazia tudo aquilo ali no passado, continuamente ficava fazendo. Todo ano ele entrava no lugar santo dos santos para fazer expiação por ele, pela família e por todo o povo. Mas no lugar santo, todo dia teria que entrar, teria que manter a lâmpada acesa 24 horas. Para manter acesa, a chama acesa. Trazendo isso para a nossa realidade, nós temos que manter o Espírito aceso dentro de nós. Então nós temos uma figura, uma sombra de um sacerdócio levítico. Você quer entender isso? Lê Hebreus, meu irmão. Lê Hebreus o tempo todo. Ele veio tratar de Cristo como superior, um sacerdócio superior e como Cristo sendo superior a Moisés. Então, o tempo todo ele vai mostrar, Hebreus vai mostrar a questão, porque não é o nosso foco aqui, eu não quis mostrar, porque não é o nosso foco. Mas Hebreus está mostrando a superioridade dessa nova aliança através do sacerdócio, do sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Então nós vemos a realidade dessa sombra. Vamos lá, Apocalipse 2:5. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, por que eu coloquei isso aqui? Para mostrar que esse sumo sacerdote agora, ele vai tirar, se você não se arrepender, ele vai tirar a sua luz. Aqui ele está falando em um contexto da igreja, que ele vai tirar o castiçal que representa a igreja. Mas quem é a igreja? Você, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Tem a igreja física onde você se reúne com os irmãos para ter comunhão, aquela coisa toda? Tem, sim. Tranquilo. Mas você vê que a revelação ela vai crescendo, né? Tem a igreja física para congregar, para apoiar, todo o sistema tem. Mas você é o templo hoje. Então você é o castiçal. Você é essa luz. Então Jesus pode tirar essa luz de um conjunto igreja, mas pode tirar de um conjunto individual, porque você é templo do Espírito. Você tem que manter essa lâmpada acesa dentro de você, através do azeite. Qual é o azeite? Unção do Espírito Santo, busca de santidade. Você vai manter sua lâmpada acesa e cheia. Lembra das 10 virgens? 10 virgens eram igreja, as 10 eram igreja. Só que 5 eram prontas, 5 eram prudentes, que estavam com a lâmpada cheia e tinha reserva de azeite. E as outras 5 tinham azeite, mas acabou. Fora do tempo. Chegou a hora do noivo, chamou elas e não tinha luz. Não tinha como identificar o rosto, porque você não conseguiria ver a pessoa no escuro sem a lâmpada. Diz que elas não entraram nas bodas. Ok? Então veja que esses castiçais, há uma probabilidade desse castiçal, dessa luz, dessa unção do Espírito ser retirada? Sim. Ele acabando de falar aqui. Porque você acabou de entender que você é igreja, que você é um castiçal, que você é lâmpada, que você é luz também nesse mundo, que você é os olhos do Senhor na terra. Então, represente ele aqui na terra como deve ser representado, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero falar, deixa eu ver aqui, 24 minutos, vamos falar mais essa parte aqui. Vamos lá. Bom, eu fiz uma comparação, nós estamos fazendo essa comparação, a igreja como a luz do mundo, já estamos tratando sobre isso. Então, esse candelabro, na antiga aliança, hoje ele representa a igreja, a luz do mundo. Aqui
nós hoje temos que nós sermos essa lâmpada, nós sermos este castiçal. Então nós somos um castiçal, a qual essa revelação passou para nós, ok? Vamos lá. Então, como vimos, o nosso propósito é iluminar. Somos luz do mundo. Não é isso? Então somos luz. Antiga aliança, 7 igrejas, somos nós. Hoje, individualmente, somos luz do mundo, através do castiçal que somos. Jesus é a luz do mundo. Vamos lá. João 8. João 8:12. João 8:12 nos diz. 8:12. 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Lembra? Haja luz e houve luz. Quem me segue não andará em trevas. Por quê? Se ele está no meio dos 7 castiçais, se ele sustenta a igreja, se ele que faz a manutenção, se você anda, segue ele está fazendo a manutenção, automaticamente você tem luz. Você tem o azeite, você tem o combustível, que é o Espírito Santo em você. Então a sua lâmpada não se apaga. É grande, irmão, é tremenda essa revelação. Então não andará em trevas, mas terá a luz. Que luz? Da vida. Da vida eterna. Uma vida diante de Deus vai te levar a uma vida eterna com Ele. Ok? Vamos lá. Vamos prosseguir. João 1, 4, 9. João 1, 4, 9. 4 a 9. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ó, aqui foi antes dele morrer, né? Claro. Então nele estava a vida dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. O povo não recebeu ele como luz. Então as trevas, quem estava em trevas, não conseguiu enxergar essa luz, porque não tinha a luz dele. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. Ele veio para testemunho para que testificasse da luz, para pregar o arrependimento e dizendo que o reino de Deus estava próximo. Pregar, testificar dessa luz que é Cristo, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, João Batista não era a luz. Ele representava a luz, mas ele não era a luz a qual nós refletimos, essa luz principal que é Cristo. Mas veio para que testificasse da luz. Então ele veio testificar da luz. Então nós não somos a luz do mundo, mas nós testificamos da luz do mundo. Como? Refletindo essa luz. Então eu e você conseguimos hoje refletir a luz de Cristo. Pelo menos era para ser. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira, Jesus Cristo. Então, por isso nós temos que ser luz do mundo e sal da terra, meu irmão. Vamos dar prosseguimento. Nós, então, em Cristo também refletimos essa luz, claro, e nós tornamos o quê? Filho da luz. Vamos lá. Mateus 5,14. Mateus 5,14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De hipótese nenhuma. Como é que você vai esconder uma cidade fortificada em cima do monte? Como? Não tem como. Né? Não tem como. Nem se acende uma candeia, uma lâmpada, um castiçal, né? Uma vela, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Você não vai colocar debaixo da cama, debaixo do armário, você vai colocar em cima de alguma coisa para clarear. Mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa, ou seja, onde você entra sem a luz, meu irmão. Pelo menos teria que ser. Você não vai se esconder. Nós somos luz. Né? Você não vai se esconder de forma nenhuma. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Opa! Se você tem boas obras, você tem luz. Veja que nós não fazemos boas obras para ser salvo, mas nós fazemos boas obras porque somos salvos. Ok?
e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então nós glorificamos a Deus como fazemos boas obras, ou seja, quando nós refletimos essa luz, que é Cristo, no mundo. Nós então representamos Ele e fazemos o nosso papel, que é glorificar, exaltar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto estamos neste plano aqui, meu irmão. Não dá mais tempo, não. Filipenses 2, 15 e 16. Filipenses 2, 15 a 16. Filipenses 2, 15 a 16. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, que ninguém te acuse, meu irmão. Entre a qual não traga a questão de escândalo, né? Ou seja, indesculpáveis, que você não seja indesculpável, que não tenha desculpa no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo o quê? A palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, meu irmão. Então veja que nós temos que resplandecer neste mundo como astros, ó. Resplandecer, clarear, ou seja, ser uma luz brilhante como astro. Pensa um sol, pensa uma estrela mais brilhante do céu. Você tem que ser para todo mundo olhar para você e você resplandecer, brilhar como a maior luz que você já imaginou. É isso que nós temos que ser nessa geração corrompida e perversa, onde nós temos que brilhar, ser luz no meio dessas trevas. Vamos lá. Nós temos Efésios 5, 8, 9. Efésios 5, 8, 9. Porque no outro tempo, ou seja, antes, erais trevas. Então, quando você não aceitou a Cristo, não conheceu Ele, você estava em trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Nós somos luz em Cristo. Andai como filhos da luz. Então, vamos nos portar como tal. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então, o fruto do Espírito está em quê? Na bondade, justiça e verdade. Aqui está incluso todos os nove. As 9 facetas do fruto do Espírito. O amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança está incluso aqui. Se você tem isso, você tem luz no mundo, meu irmão. Você é luz. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 4, 5. Aqui agora você vai entender esse texto. Antes você não entendia ele. 1 Tessalonicenses 5, 4, 5. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 5, 4, 5. 4, 5, é? Como é que é? 4, 5. Eu falei isso aqui tudo agora sem entender mesmo, mas eu não vou mexer com isso não, porque não é o nosso foco, ok? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Por quê? Porque você tem a luz do mundo, Jesus, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui é uma coisa incrível. Então Jesus vai vir como um ladrão. Mas para quem? Para aqueles que estão em trevas. Não para aqueles que estão na luz. Porque se você está na luz, esse dia não vai se surpreender, não vai te pegar de surpresa. Porque você já está sabendo. A ação do Espírito em você vai estar dizendo para você. Não o dia e nem a hora, mas os tempos determinados, a ação, a chegada, a proximidade. Tudo isso ele vai estar te mostrando, meu irmão. Claro que dia e hora não adianta você marcar. Mas a proximidade dos tempos ele te dá, porque você é da luz. Você é filho da luz. Você resplandece essa luz. Lembra como astros? Então vamos dar continuidade. Você não é da noite. Vamos lá. Vamos fechar. Deixa eu ver se dá pra gente fechar esse. Acho que dá pra gente fechar, meu irmão, nessa parte aqui. Para não fazer uma outra parte aqui. Vamos fechar aqui, né? Tem mais só um slide praticamente, que o outro é uma figura. Então, através da sua palavra, nos tornamos discípulos. Então, veja. Através da sua palavra, nós nos tornamos luz. Porque quando eu me torno discípulo, eu represento. Quando eu me represento, eu o quê? Resplandeço essa luz. Então, através da sua palavra, nos tornamos discípulos. João 8, 31, 32. João 8, 31, 32.
Todo mundo só gosta do 32, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Veja que é pessoas que criam nele. Então isso aí serve para nós, tá? Você diz que crê nele? Você crê? Tem muita gente que diz que crê em Jesus, acredita, né? Se, olha a condição, se Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ou seja, todos os que creem, lá naquele tempo judeus, hoje, todos os que creem nele. Se vós permaneceis na minha palavra, veja, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que ele quer dizer com isso, com todos os textos que nós lemos? Se você permanecer na palavra dele, você vai ser uma verdadeira luz. Um verdadeiro discípulo é você vai ser uma verdadeira luz nessa terra, no meio de uma geração corrompida. Lembra que nós lemos em Efésios? E aí sim você passa a conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. E aí sim você passa a conhecer Jesus, conhecer essa luz, e essa luz vai te libertar, vai te levar para a salvação eterna. Ok, meu irmão? Então não adianta só crer em Jesus. Tem que ter algo mais, é permanecer na palavra, viver a palavra, é resplandecer a luz. Vamos lá. Por quê? Porque ela nos conduz. Quem? A palavra, a luz, ou seja, Jesus nos conduz. A palavra, Jesus nos conduz através de sua palavra. Todo mundo já sabe, Salmo 119, mas vamos lá. Salmo 119, 103 a 105. Salmo 119. Salmo 119. Eita, que é salmo, né? Salmo 119. Calma aí, estamos acabando, meu irmão. 103 a 105. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Olha que maravilha. Mais doces do que o mel na minha boca. A palavra é doce. Mas ela pode ser amarga no seu estômago se você não viver ela como ela tem que ser vivida. Não é enfado, meu irmão, é graça. Mas você tem que viver ela. É uma condição para você entrar na aliança nova. Tem uma condição. Não é obrigado, mas tem uma condição. Lâmpada para os meus pés. Ó, você clareia os seus pés. Você está clareando você mesmo. Lembra da menorá? Lembra do candelabro lá, clareando a mesa da propiciação na frente? Então veja, lâmpada para os pés. Primeiro você clareia você primeiro. A luz tem que vir em você primeiro. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então veja, é lâmpada para você e depois para os outros é luz, porque você vai levar essa luz para mais e mais pessoas. É tremendo. Pelos teus mandamentos, veja, meu irmão, nós vivemos os mandamentos morais do mesmo jeito. E ainda foi mais aperfeiçoado, né? Vamos entrar em detalhe. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por quê? Ele revelou através dos mandamentos quem ele é, quem ele gosta, o que ele gosta de que você faça, o que ele quer que você faça, o que ele traçou num plano de redenção, está aqui. Então alcança entendimento por esses mandamentos, pela palavra. Pelo que aborreço todo falso caminho. Então só de estar no mandamento, só de entender, ele começa a aborrecer o mau caminho, ele começa a enxergar o falso caminho, né? Ficar com raiva do falso caminho, porque o falso caminho leva uma direção completamente oposta de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pronto, repete de novo. Vamos lá, tremendo, meu. Estamos terminando. Concluindo. Então nós vimos tudo isso. Somos luz, certo? Lâmpada, candeeiro. Lembra de Pentecostes? Eu já falei isso nos estudos aqui, o povo correndo. É incrível. Lembra do Pentecostes em Atos 2, 3, 4? Vamos lá. Atos 2, 3, 4. O que aconteceu em Pentecostes? Quero falar, mas todo mundo já sabe. Atos 2, 3, 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Muitos aqui, meu irmão, inclusive a tradução, eu vou dizer para você, atrapalha um pouco, às vezes, igual eu falei, o copista, às vezes ele não teve a revelação, mas Deus deixou nas entrelinhas, Deus deixou na revelação da palavra dele completa. Se você tem dúvida em um texto, você tem que procurar, porque a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Então a Bíblia é toda cristocêntrica, e se você não correr atrás, se você ficar retido em um versículo só, você perde toda a revelação. Por exemplo, a língua aqui, o copista colocou até
a maioria das versões, como línguas, como idiomas, dialeto ou glossolária. Meu irmão, preste atenção no texto. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Língua de fogo, meu irmão. E as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui sim, em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, essa língua, esse fogo que desceu sobre eles, aí eu vou mostrar a imagem que eu coloquei no grupo, todo mundo, alguns não acreditam, outros ficam rindo, mas como a gente conhece a palavra toda, você pega a Bíblia desde o começo, você está sabendo o que está acontecendo em Pentecostes, onde houve um revestimento, onde houve um derramar de Espírito, onde Deus acendeu as lâmpadas através do combustível que é o Espírito Santo, o azeite. E aqueles discípulos que estavam ali orando, cheios do Espírito Santo, cheios de santidade, eles então foram acesos. Eles viraram lâmpadas, meu irmão. Claro, meu irmão, isso é uma figura. Isso não apareceu fogo na cabeça deles. Isso é uma forma de Deus retratar pedagogicamente, mostrar para você que eles se tornaram um castiçal cada um, que eles se tornaram lâmpadas, que eles se tornaram candeeiros, que eles se tornaram luz do mundo ali naquele momento com esse revestimento de poder. Então veja, línguas repartidas de fogo estavam sobre ele. Quando você olhar a figura aqui, quem não viu vai saber o que eu estou falando. E para que isso? Esta promessa de que os discípulos receberiam o poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Porque você lembra que o que diz em Atos 1:8, só para a gente completar rapidamente, né? Foi Deus mandando o poder. Recebereis, olha só, recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo. Meu irmão, aqui é dínamos, dinamite, ele vai receber um poder, né, do alto, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aqui era antes deles receberem Atos 2, nós estamos em Atos 1, eles não tinham recebido a descida do Espírito Santo ainda. Então a gente estava justamente sobre isso. Mas recebereis a virtude, o poder, a dinamite, a dínamos do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, é dinamite, meu irmão. É porque nós estamos sem tempo. Eu podia pegar aqui e olhar Atos 1:8. Olha, vamos lá. Atos 1:8. Veja aqui. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Poder, olha lá, dunamis. Vamos ver o que é dunamis? Sai daí, deixa eu tirar a minha aqui da frente. Olha lá. Dunamis, poder, força, habilidade. Aí se você for ver aqui, ó, ler tudo aqui está mostrando que é um poder sobrenatural, é um revestimento do alto, é uma roupagem que você recebe, é uma cobertura que você recebe para poder exercer como testemunha, ou seja, como luz neste mundo, representando Cristo. Aí sim, meu irmão. Aí eu não quis trabalhar muito com essa Bíblia aqui não, porque demanda mais tempo e as pessoas não gostam de vídeo tão grandes, né? Infelizmente, eu não gosto de estar falando isso, mas muitas pessoas preferem fast food, né? Do que um alimento bom. O fast food ele é tanto fácil de fazer como é fácil para comer. Já uma comida boa, ela demanda tempo para fazer e demanda tempo para comer, para você saborear ela. Então, irmão, a gente tem que ver isso aí, rever essas questões de ter mais tempo para a palavra de Deus, ok? Mas vamos lá, deixa isso para uma outra ocasião, para nós tratarmos isso depois. Então, veja, então eles iriam receber essa dinamite, esse poder, a qual eles receberam, acabamos de ler em Atos 2, e que eles seriam revestidos do poder do alto, né? Então, Jesus já avisou eles, né? Que eles iriam receber este poder, essa dinamite, para poder o quê? Se acenderem, para exercer o poder. Pedro ali, na pregação dele, converteu mais de 3.000 pessoas ali. Então, vamos lá. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Aqui. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus, ele vai ser assunto aos céus. Antes dele ser assunto, ele falou: eis que eu vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, de dinamis.
de dinamite. Vamos lá de novo naquela Bíblia lá rapidinho. Calma, meu irmão. Calma. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que o do alto sejais revestidos de poder, dunamis. Olha lá, poder, força, habilidade, habilidade. Então veja, se você for um pouquinho antes aqui, ó, revestidos. Olha lá, entrar numa roupa, vestir-se, é um revestimento do alto, é uma cobertura para você ter esse poder, essa dinamite e agir em prol do reino de Deus. É tremendo, meu irmão. É tremendo. Mas vamos lá. Então Jesus, antes desse assunto, ele passou essa missão para eles ficarem em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém orando e receberam do alto poder e desceu sobre ele línguas repartidas como que de fogo. Acenderam eles. Acenderam os discípulos. Então, foi uma promessa feita para sustentar o processo da evangelização. Então, foi você sair e ser testemunho e pregar, fazer sinais, prodígios e maravilhas para que a palavra seja confirmada, para que esse reino que hoje está dentro de nós seja manifesto não somente por palavra, mas igual Paulo fala em Coríntios 4:4, fala que é através do poder, não somente por palavra. Então, através do testemunho. E qual o poder maior? Qual o testemunho que você dá? O fruto do Espírito, a ação do Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais. Tudo isso, meu irmão. Isso aí é um revestimento. Isso aí é um testemunho que você dá. Só para a gente finalizar, que é o último slide. Aí uma configuração aqui meio errada de novo, né? Então veja essa foto aqui, essa aqui é interessante. Coloquei essa foto aqui no grupo, aí as pessoas ficaram rindo, né? Como que pode? Eles viraram lâmpadas? Aqui é simbólico, mas é isso aqui que aconteceu em uma figura. É como se as línguas repartidas de fogo descessem sobre cada um deles. Eles viraram lâmpadas. Luz no mundo, viraram lamparinas, acenderam, viraram caçal, cumprindo todas as sombras que vinham, meu irmão. Vinha andando. E qual é a maior revelação disso aqui depois? Nós vamos ter um corpo glorificado. Nós vamos ser luz. Vamos ter um corpo transformado no final. Hoje nós recebemos o Espírito Santo. Hoje nós acendemos, mantemos a candeia acesa. Veja, línguas de fogo. Aí nós lemos lá Tessalonicenses 4:5. Eu só quero ler de novo o 4, mas eu quero ler o 5:19, rapidamente. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5. 4 nós já lemos, né? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que o dia vos surpreenda como um ladrão. Pois todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. 19. Veja, não extingais o espírito. Ó, a tradução não ajuda, tá vendo? Mas quando você conhece, quando você estuda, o que está acontecendo aqui? Você vai no original, que palavra é essa? Ó, tem uma tradução aqui melhor. Olha lá. Veja, 19. Nós lemos aquilo lá tudo, né? Não apagueis o espírito. Então, extinguir o espírito lá é apagar. Você vai extinguir a chama. Não é um óleo, né? Um azeite que vai ficar aceso. Então, quando você apaga o espírito, quando você tira o azeite, quando você não ora, quando você realmente não busca conhecimento, desobedece a Deus, você não recebe a ação do Espírito sobre você, o azeite acaba e você apaga. Você extingue o Espírito Santo. Tá vendo? Então você apaga o Espírito Santo. Meu irmão, é tremendo. Então veja. Então quando você extingue o Espírito, você apaga essa chama. Você deixa de refletir Cristo, você deixa de refletir essa luz. Então, finalizando. Próximo estudo nós vamos falar das duas testemunhas que vertem azeite para o candelabro / igreja. Então as duas testemunhas lá atrás, né, representado por Zorobabel, Josuá e mais outras testemunhas que vieram ao longo da história, eram figuras e vem andando, né, essa figura vem andando nas duas casas de Israel e vai se cumprir agora nos últimos dias, onde nós vamos nos encher de azeite, principalmente na última semana, na unção de Moisés e Elias, vamos ser as duas testemunhas e vamos então
acender as outras lâmpadas, os outros castiçais que estão apagados. Na nossa pregação, na pregação dos últimos dias, na unção de Moisés e Elias, nós vamos buscar acender. Nós vamos fazer o papel de Cristo, nós vamos ser sacerdotes também, aqui na terra já, com o nosso castiçal aceso e fazendo a manutenção nos irmãos que estão apagando ou já estão apagados. Vamos fazer a manutenção e acender essas lâmpadas novamente, para que eles possam permanecer acesos, para não serem pegos de surpresa na vinda do Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Graça e paz para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Espero que vocês aproveitem. Igual eu falei, dá um like aí para que esse estudo possa ser divulgado para mais pessoas, ok? E vamos prosseguir. Então, até o próximo, onde vamos falar das duas testemunhas, também representadas pela menorá. Amém? Glória a Deus. Fica na paz. Em nome de Jesus.